quero saudar a todos e a todas com a graça e a paz de nosso Senhor e convidá-los e convidá-las a termos esse momento juntos em comunhão, em que rendemos graças e adoração ao nosso Deus, que nos convida à sua presença, que nos convida a falar conosco, a sua igreja. E para esse primeiro momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidá-los à leitura do Salmo 89. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e em seguida do versículo 15 ao versículo 18. E assim diz o Salmo 89, a partir do primeiro versículo. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. E seguindo para o versículo 15, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Amigos e amigas, o Senhor nos convida a celebrarmos junto com Ele, junto com o seu Espírito, mais esse domingo, em que a gente dá o nosso jeito para estarmos em comunhão. E eu convido para esse primeiro momento, antes de cantarmos o primeiro hino, o primeiro cântico, que elevemos nossos corações a Deus, que nos entreguemos a Ele em oração. E eu convido a todos e a todas que façamos juntos essa primeira oração. Senhor Deus amado, nós te damos graças, Pai, porque mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem estado conosco. Como a tua palavra fala, o Senhor é a nossa força. E não só isso, Pai, o Senhor é a nossa alegria. A nossa alegria está no Senhor. Pai, esteja conosco durante todo esse culto, durante todo o momento da nossa vida. Porque sem Ti nós não temos força, nós não temos alegria, nós não temos sequer a vida, Pai. Te entregamos esse culto, te entregamos o nosso coração, te entregamos os nossos lares. Pai, faz de tudo isso o que o Senhor bem entender. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Para esse momento de confissão, irmãos e irmãs, eu convido a leitura da palavra
lá em 2 Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos de 11 a 13, diz assim: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amigos e amigas, esse momento é muito significativo no nosso culto, porque a gente reconhece quem a gente é e quem o Senhor é. A gente sabe que servimos a um Deus perfeito e mesmo na nossa imperfeição, Ele nos abençoa com a sua misericórdia e com o seu Espírito que habita em nós. Mas é um momento em que também nós temos humildade de sabermos que podemos melhorar, que nós não somos completos, nós não somos perfeitos. Ele é perfeito. Por isso eu convido a toda a igreja a esse momento de oração, em que a gente, num ato de humildade, agradecemos pela misericórdia de Deus e pedimos para que o seu Espírito continue em nós, nos agraciando, nos abençoando e, sobretudo, nos ensinando como sermos filhos e filhas, servos e servas melhores, mais parecidos com o nosso Criador. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua misericórdia, que se renova sempre apesar de nós. Te pedimos, Senhor, que não se aparte de nós e pedimos ainda, Pai, perdoa os nossos pecados, para que nos aproximemos de Ti, Senhor. Como a Tua palavra fala, ainda que nós o neguemos, que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado por isso, Senhor. E nesse tempo de pandemia, de confusão, de medo, de angústia, Senhor, que a Tua igreja se levante e apresente a luz que é o Teu Espírito, a luz que é a Tua verdade. Que não nos movamos, Senhor, pelos nossos próprios preceitos, pelas nossas próprias verdades, mas pela verdade eterna, pelos preceitos eternos, pela Tua lei, Senhor. Obrigado por confiar em nós, por permanecer fiel apesar de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Queridos irmãos, eu gostaria de convidar a todos para participarem da nossa Escola Dominical Virtual. Ela acontece todos os domingos às 10 horas da manhã. O pastor Silas coloca no WhatsApp um link. Você poderá clicar nesse link e estará participando conosco na Escola Dominical. A sua participação é muito importante. Você vai ouvir também o que os outros pensam a respeito de temas atuais, mesmo sendo bíblicos. Estou aguardando a sua participação. Obrigado. Graça e paz, irmãos e irmãs. Em nome da administração da nossa igreja, eu gostaria de agradecer a todos que puderam contribuir nesse mês de maio com os seus dízimos, as suas ofertas, e agradecemos a Deus por isso, porque as nossas receitas foram maiores que as nossas despesas nesse mês de maio. Também agradecemos a Deus e oramos por aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor esteja sustentando nas suas mãos. Um grande abraço e Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom poder participar de um culto de louvor, de adoração e também de ministração da Palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, se você puder, e acompanhar a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versículos 40 a 42, que diz assim: Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Nós confiamos que a graça de Deus está sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos refletir e possamos também nos posicionar a respeito da palavra de Deus. E eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito do desafio e o valor de seguir com fé, coragem e abnegação como discípulos e discípulas de Jesus. O nosso texto, que nós lemos, vocês devem ter percebido, fala de recompensa, fala de galardão, fala daquilo que está prometido às pessoas que acolhem e que abençoam alguém por ser este discípulo ou discípula de Jesus. Aí nós olhamos para o contexto maior do Evangelho, aqui no capítulo 10, e percebemos que todo o capítulo 10 de Mateus é sobre a missão que Jesus confiou aos seus discípulos e discípulas. Uma missão que exige de cada um e de cada uma muita coragem, muita dedicação. Também exige abnegação e exige comprometimento de cada um e de cada um. A narrativa aqui no capítulo 10 começa dizendo que Jesus os chamou e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E a seguir o texto lista os nomes dos apóstolos e mostra a direção que Jesus deu para o ministério que eles deveriam cumprir.
priorizando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como está aí no versículo 6. Ao dar instruções, Jesus diz: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Versículos 7 e 8. Ele alerta sobre conflitos e dificuldades. Ele dá estímulos e exorta-os a não temer, como a gente pode ver aí nos versículos 26 até o 28. Jesus lembrou o valor e o cuidado de Deus Pai para com um pardal, um pássaro comum e pequeno. E ele afirmou que nós, os seus discípulos e discípulas, valemos muito mais do que muitos pardais. Ele exaltou o valor de o confessar diante dos homens. Ele disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí então, na parte final, após alertar sobre os tempos difíceis e ressaltar a necessidade de radicalizar na disposição do discipulado. Isso fica evidente, especialmente quando ele disse assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E só depois é que Jesus então fala de recompensas. E aí então chegamos no texto, na parte que nós lemos, que é a conclusão deste capítulo sobre a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. E é interessante, irmãos e irmãs, a gente perceber que as recompensas anunciadas aqui nos versículos 40 a 42 não são para os discípulos e discípulas. Parece até que não está correto, porque o discípulo e a discípula de Jesus é que se dispõe, ele e ela é que enfrentam as adversidades, os perigos, que abrem mão de muitas coisas. E no final, o nosso texto diz que a recompensa anunciada não é para eles. A recompensa prometida aqui não é para os discípulos e discípulas de Jesus. Mas a questão é que, ao colocar desta forma, Jesus atesta ainda mais o valor que Deus, o Pai, dá aos seus discípulos e discípulas. O valor que Deus, o Pai, dá àqueles e àquelas que vão em seu nome. Tanto que as recompensas do Pai são prometidas para aqueles e aquelas que os recebem. Deus tem promessas, tem bênçãos, tem recompensas para aquelas pessoas que recebem os seus discípulos e discípulas, que os hospedam, que os acolhem, que atendem às suas necessidades e lhes dão condição para continuar. Um ponto importante lá no início do capítulo 10 é que a missão ela acontece no dia a dia. Jesus deixou isto muito claro quando ele disse: à medida que seguirdes, curai, expeli, libertai, pregai. É no dia a dia, é no cotidiano, é durante a nossa vida, enquanto nós vamos, e isso vai ser reforçado lá no final do Evangelho de Mateus, essa é a perspectiva do que, enquanto nós seguimos, nós estamos tocando a nossa vida. Nesse tempo difícil que nós vivemos, nesse tempo de pandemia, de isolamento, tempo que muitas famílias queridas perderam e estão ameaçadas aí nesse contexto da pandemia. Nós temos esta palavra que diz: e à medida em que seguirdes, seja qual for a circunstância, se de dificuldade,
se de ameaça, se de bênção. À medida em que você seguir, à medida que você viver, você tem um testemunho para dar, você tem uma missão para cumprir. O reino dos céus precisa ser anunciado como próximo, como diz aqui no capítulo 10. O nosso texto diz que Jesus envia e orienta os seus. Diz que o Pai sabe o valor de cada um dos seus. Diz que o Pai provê o sustento, enquanto espera que esses discípulos e discípulas sejam corajosas para confessar Jesus e não negar, que estejam prontos para anunciar, para renunciar o que for preciso, para tomar a cruz e seguir a Jesus, para achar a vida perdendo-a por causa de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, à medida que seguirmos com a nossa vida, mesmo num tempo difícil como o que nós estamos vivendo, vamos ser corajosos para levar e confessar o nome de Jesus. Vamos reconhecer o valor de cada pessoa que vai e leva o nome de Jesus. Se você puder oferecer mesmo que um copo de água fria, faça, porque há galardão prometido para isso. Vamos reconhecer a bênção de acolher aqueles e aquelas que são discípulos e discípulas de Jesus. Nós somos bem-aventurados porque somos discípulos e discípulas de Jesus e vamos em seu nome cumprindo a missão. Nós também podemos ser muito abençoados por fazermos parte daqueles e daquelas que acolhem, que hospedam, que abençoam, que oferecem condição para que os discípulos e discípulas de Jesus continuem indo, seguindo, com coragem, com fé e dando testemunho a respeito de Jesus, confessando o seu nome e não negando. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe como igreja, que Deus nos ajude a cumprir conforme está aqui na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos orar? Querido Deus, somos gratos quando nos ensina a ser hospedeiros
e acolhedores. Muitos são os momentos em que nos afastamos de Ti e que nos esquecemos dos Teus pequeninos, buscando apenas o que desejamos e o que nos agrada. Amado Deus, damos-Te graças porque mais uma vez podemos estar aqui para ouvir Tua palavra e conhecer a Tua vontade. Damos-Te graça pelas inúmeras bênçãos que Tu nos concedes a cada dia de nossas vidas, incluindo aqui todo o sustento necessário para a vida e as pessoas que tornam nossos dias mais iluminados em Sua presença. Enfim, damos-Te graça por Teu imenso amor e cuidado para conosco. Contudo, temos razões para pedir-Te que nos ajude. Olhe por toda a igreja e por todos que fazem parte dela, pois todos necessitam da condução do Teu Espírito Santo. Olhe por toda a nação e conduza para o caminho de paz e de justiça. Olha por todas as pessoas doentes e dê a elas a força necessária para recuperarem a saúde. Olha para todos os lares, pois neles devem prevalecer o amor. E tudo mais, Senhor, que está dentro do nosso coração, colocamos diante de Ti. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Recebam a bênção. Toque nossos olhos para que possamos enxergar. Toque nossos ouvidos para que possamos ouvir. Toque nossa boca para que possamos levar adiante a Tua mensagem. Toque nossas mãos para que possamos ofertar com amor. Toque nossas vidas para que o Espírito Santo possa nos envolver. Toque nosso coração e nos permita sentir o Seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, irmãos e irmãs, no próximo domingo vamos ter mais uma vez a nossa Santa Ceia virtual. Então preparem o pão e o cálice. Faremos essa celebração juntos, no culto da noite, pelo vídeo que nós temos colocado no YouTube. Espero vocês lá. Uma boa semana, na graça e no amor de Jesus. Abraço.